Bom, como nós estamos nos propondo a tratar desse assunto, a paz de Deus, hoje nós vamos falar um pouco a respeito da interrupção da paz. O texto que nós acabamos de ler, de Gênesis capítulo 3, dos versos 14, 19 e 23 e 24, eles tratam basicamente a respeito da quebra da paz inicial. Nós sabemos que, e nós falamos isso, que Deus, ele quando criou, tá, os céus e criou também a terra, e falando especificamente a respeito da terra, né, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, ele criou esta terra em estado de perfeição e, portanto, né, tanto a natureza criada quanto o homem criado, Adão e Eva no caso, eles foram criados em paz e havia paz na terra. E, obviamente, houve uma ruptura, tá, nesse conceito de paz da criação de Deus através do pecado. Nessa questão, nós vemos que o pecado ele adentrou a face da terra e, por ter adentrado a terra, né, algumas palavras desse texto que nós lemos hoje, elas nos induzem ao entendimento de que essa paz foi quebrada. Por exemplo, né, nos versos que nós lemos, né, a palavra maldita, por exemplo, ou inimizade, ferirá, né, dor, dominará, de novo o uso da palavra maldita, né? Comerás com dor dela todos os dias da sua vida, espinhos e cardos também se produzirá, né? Porquanto é pó e ao pó retornarás, falando especificamente da morte, né? Lançou fora, né? Todas espada inflamada para guardar o caminho da árvore da vida. Todas essas expressões que foram utilizadas nesse texto bíblico, eles automaticamente remetem à ideia da perda da paz, da perda de uma paz institucionalizada por Deus no ato da criação, mas que, por ocasião da entrada do pecado no mundo, trouxeram, não é, condenação, trouxeram apenamento, trouxeram penas, né, para serem aplicadas a todos os indivíduos envolvidos, não é, naquela circunstância, obviamente gerando falta de paz para esta humanidade ainda no seu momento nascedouro, ali no princípio da história da humanidade. Nós vamos fazer então a terceira parte desse estudo que está tratando sobre a paz de Deus. Desde já eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Miqueias, no capítulo de número 5, nós vamos ler o verso de número 4 e a primeira parte do verso de número 5, tá bem? Está escrito lá: e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até os fins da terra, e este será a nossa paz. Nós falamos sobre qual é a definição de paz, né? Dissemos que paz ela está muito mais relacionada apenas do que um sentimento, mas a gente diz que o significado básico de paz, naquilo que está traduzido na palavra de Deus, é a palavra shalom, que quer dizer harmonia, plenitude, firmeza, bem-estar e êxito em todas as áreas da vida. Inclusive, a gente defendeu a questão de que uma pessoa pode ter certa tranquilidade em algumas áreas da vida, mas não ter em outras, o que faz com que ela de fato não tenha paz, né? Nós falamos a respeito da interrupção da paz, biblicamente falando, né? No momento, o advento dessa interrupção da paz que ocorreu, né? na queda do homem, né? Orientada ali pela antiga serpente, como diz o livro de Apocalipse, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e Adão e Eva eles caem,
né, diante daquilo que lhes estava proposto, que era a obediência a Deus, e na sua desobediência o pecado ele interrompeu então essa harmonia que foi criada por Deus, já que Deus criou o mundo com paz. E hoje nós vamos falar sobre a restauração dessa paz. Vamos então entender o que é a restauração da paz. Embora o resultado da queda do homem, não é? Ali no Éden, fosse a destruição da paz e do bem-estar para a raça humana, e aí a gente fala hoje muito em bem-estar, mas efetivamente a proposta de bem-estar que Deus ele suscitou a Adão e Eva no jardim do Éden era obviamente muito superior àquela que nós vivemos hoje. Como nós já dissemos, não é? Como parte do apenamento de Adão e Eva por conta da sua queda no jardim do Éden, né? Algumas questões foram suscitadas por Deus a título de pena, sim, a título de que não só Adão e Eva, mas toda a humanidade a partir deles passassem a, de certa forma, pagar por esta pena. Então, nós vemos que Deus ele diz: maldita é a terra por tua causa, produzirá também cardos e abrolhos. Né? Se a terra só produzia bons alimentos, né? Se dos vegetais só existiam beleza e também fonte de alimento para os homens, a partir daquele momento, o homem e a mulher passariam a comer a partir do suor dos seus rostos. Ou seja, a vida na Terra, ela também produziria enfado, ela produziria cansaço, haveria dores, né? Como o texto bíblico lá de Gênesis capítulo 3, ele vem nos relatar. E então essa questão da queda do homem, né? Da queda de Adão e Eva, elas trouxeram sim a destruição dessa paz pré-instituída por Deus ali no Jardim do Éden e do bem-estar para toda a raça humana, que a partir deles passariam a viver também com esse mesmo estigma de ter que trabalhar, de ter que comer do suor do seu rosto, enfim, né, e sofrer dores e até mesmo padecer do ponto de vista da morte física. E até mesmo para a totalidade do mundo criado, como a gente acabou de dizer, né, Deus ele planejou a restauração da paz, ou seja, né, daquilo que na Bíblia é identificado como Shalom, como eu acabei de dizer, que é muito mais complexo do que uma palavra ou do que um sentimento, né? Logo, a história da reconquista da paz é a história da redenção de Cristo, ou seja, né? Através de Cristo, através da morte de Jesus na cruz, através do sacrifício de Cristo por cada um de nós, nós receberíamos a oportunidade, né, de sermos redimidos daquela condição de pecado, né, que atém ou afetou toda a humanidade de um modo geral, e é o ponto inicial pelo qual a restauração dessa paz ela se inicia. Tá? Tendo em vista que Satanás ele deu início à destruição da paz no mundo, o restabelecimento da paz deve envolver a destruição, obviamente, de Satanás e de seu poder. Então, o que Satanás, e talvez haja alguma pessoa que está ouvindo agora o que eu estou falando e não acredite na existência de um mal absoluto chamado o diabo, Satanás, a antiga serpente. Ora, as perguntas que você que tem dúvida a respeito da existência de Satanás deve fazer é o seguinte: onde se produziu conhecimento para a raça humana da existência do diabo, da existência de Satanás? Foi na mesma Bíblia
que nos fala a respeito da existência de Jesus. Então, se você crê em Jesus e se você crê na Bíblia, você necessariamente acredita na existência de Satanás. Porque não dá para dizer que a Bíblia é meio certa, meio errada, ou que Satanás é um estado de espírito, como algumas pessoas falam, ou que, na verdade, o mal absoluto não existe. O mal absoluto foi nominado pelo próprio Deus, a antiga serpente, e também por Jesus, né? E combatido também, né? A gente vê ali no episódio em que Jesus ele se afasta para ser tentado no deserto, onde está registrado ali no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, e Jesus ele tem uma conversa ali com Satanás, e Satanás tentando tentá-lo no sentido de fazer com que ele viesse a adorar a Satanás. Então não há dúvida a respeito da existência de Satanás do ponto de vista bíblico. Então, se você crê na Bíblia como sendo a palavra de Deus, né, você necessariamente precisa acreditar na existência de Satanás. Partindo deste ponto de vista e seguindo então sobre esse estudo que nós estamos falando, né, o restabelecimento dessa paz, ela envolve sim a destruição de Satanás e de seu poder. Por isso, muitas das promessas do Antigo Testamento a respeito da vinda do Messias, não é, da pessoa de Jesus, eram promessas da vitória e paz vindouras. Davi ele profetiza que o Filho de Deus governaria as nações. Davi já como não só rei, né, mas também tendo revelado a ele a partir do Espírito Santo que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele estaria entre nós, não é? E ele vem dizer isso lá no Salmo capítulo 2, versos 8 e 9. E a gente tem o paralelismo desse texto, dessa profecia, não é? De Davi, do Salmo 2, verso 8 e 9, lá em Apocalipse capítulo 2, versos 26 e 27 e 19, verso de número 15. Isaías, ele vaticinou, ou seja, ele falou profeticamente, né, que o Messias ele reinaria como príncipe da paz. Isso está escrito em Isaías capítulo 9, versos de número 6 e 7. Ezequiel, também profeta, ele predisse que o novo concerto, não concerto com S, né? Mas o concerto com C, o concerto que quer dizer aliança, a nova aliança que Deus se propôs a estabelecer através do Messias, seria uma aliança ou um concerto de paz. Ezequiel capítulo 34, verso de número 25 e capítulo 37, verso de número 26. Miqueias, outro profeta do Antigo Testamento, ao profetizar o nascimento de Jesus em Belém, né? Ou seja, desse rei que seria vindouro, ele declara: e este será a nossa paz, que aliás foi o texto base, né? Que nós utilizamos hoje, Miqueias capítulo 5, verso de número 5. Então, quando a gente analisa o contexto da paz, né, sob o ponto de vista humano, mundano, é óbvio, né, que o mundo ele fala de paz sem anexar a ideia de paz à pessoa de Cristo, ou até mesmo a coloca dentro do contexto, mas não no sentido espiritual, querendo fazer crer a cada um de nós que Jesus ele foi um grande sábio ou uma pessoa, não é, que trouxe bons ensinamentos e que esses ensinamentos deveriam ser seguidos, assim como acrescenta outros filósofos e outros pensadores como sendo também grandes pensadores e que trouxeram algum tipo de iluminação para as pessoas, não é? Da sua época e também para a época presente. Então coloca no mesmo balaio, né? Ou seja, do mesmo tamanho, pessoas como Jesus, como Maomé, pessoas como
O próprio Moisés, né, bíblico, né, ou falando fora da Bíblia, Buda, falando outros pensadores, tanto gregos, né, quanto romanos, enfim, querendo fazer crer que Jesus ele só é um pensador, um filósofo, uma pessoa iluminada, quando na verdade ele é apresentado biblicamente como sendo o próprio Deus e a vida eterna. É o que está escrito em 1 João capítulo 5, verso de número 20. Também a palavra de Deus, ela nos diz que Jesus é o Filho de Deus, né? Ali na segunda pessoa da Trindade, ou seja, o Deus Pai, né? A pessoa do Deus Jeová, o Deus Filho, que é o próprio Jesus, e o Deus Espírito Santo, que são os três em uma pessoa apenas. A Trindade ela é apresentada, essa palavra Trindade ela não está escrita, né, na Bíblia, mas ela é apresentada assim na palavra de Deus, quando ela diz que há três que testificam no céu, né? E ali são apresentados Jesus, o Espírito Santo e a pessoa do próprio Deus. Então Jesus é muito mais do que uma ideia. É aí que eu queria chegar. Jesus é muito mais do que uma retórica. Jesus é muito mais do que uma opinião. Ele próprio disse que nos concederia paz e ele disse que não seria a mesma paz que o mundo prega. Porque no contexto da ideia da paz mundana, o que se propõe, né? É uma espécie de paz aonde o governo ou os governos passariam a ter um bom relacionamento. Desde o princípio da história, nós observamos que sempre há pessoas que se levantam, não é? Ou contra o seu próprio povo, ou congregam o seu povo contra outras nações, e esse sentimento faccioso que existe entre as nações, ou mesmo dentro delas, sempre existiu. Então o homem, no meu entender, e eu acredito que a história corrobora o que eu vou falar agora, ele por si só é incapaz de produzir paz, isso no contexto apenas meramente humano. E quando a gente inclui Satanás nessa história, esse mal absoluto, não é? A gente vai ver que muito pior, porque aqueles que não permitem, tá, que Jesus ele faça parte da vida deles, ou seja, que não permitem o senhorio de Cristo, que não estão debaixo da vontade de Deus, esses, muito mais do que do ponto de vista do seu pensamento, do seu intelecto, não é? Eles não conseguem produzir um sentimento de paz por conta própria, como também Satanás o induz à guerra. Por isso, a gente está falando aqui, os profetas falaram no Antigo Testamento, e Jesus é o cumprimento dessa profecia, de que a sua vinda, a sua obra redentora e mais para o futuro, o seu retorno, ele nos concederá a paz que o mundo é incapaz de produzir. Tá bom? Eu espero que eu tenha deixado claro, tornado claro essa questão. Por ocasião do nascimento de Jesus, os anjos eles proclamaram, né, que a paz de Deus ela acabara, ou seja, ela tinha acabado de chegar na terra. Isso está registrado em Lucas, capítulo 2, verso de número 14. O próprio Jesus veio para destruir as obras do diabo, é o que está registrado em 1 João, capítulo 3, verso de número 8. E para romper todas as barreiras de conflito que tomasse parte da vida, a fim de fazer a paz. Efésios capítulo 2, versos 12 a 17. Jesus ele deu aos discípulos a sua paz como herança perpétua antes de ir à cruz.
João 14, 27, 16, 33. Mediante a sua morte e ressurreição, né, Jesus ele desarmou os principados e potestades hostis e espirituais, né, e assim possibilitou a paz. Colossenses capítulo 1, verso número 22, de 14 a 15. É, é, em contraposição também tem lá Isaías capítulo 53, versos número 4 e 5. Por isso, quando se crê em Jesus, se é justificado, né, mediante a fé e se tem paz com Deus. Romanos capítulo 5, verso número 1. A mensagem que os cristãos proclamam são as boas novas da paz. Atos dos Apóstolos capítulo 10, verso número 36, Isaías 52, verso 7. Bom, o que acontece nessa questão? Jesus é a resposta de Deus para que o homem volte para o próprio Deus. Tá? Quando Jesus ele vem e morre pelos nossos pecados, o objetivo de Jesus, o objetivo da pessoa do próprio Deus, era reintegrar a humanidade caída a Ele, a Deus. De modo que essa humanidade que está caída, ou seja, que está afastada de Deus, ela, por assim dizer, mesmo que não saiba, ou mesmo que não creia, ou mesmo que não entenda desta forma, ela está contra a pessoa de Deus. Ou seja, neste sentido, o homem ele não está em paz com a pessoa de Deus. Ele está, de certa forma, produzindo guerra contra Deus. Isso é, obviamente, o intento de Satanás, que a humanidade ela continue nessa guerra contra a pessoa de Deus. Entenda uma coisa, quando nós estamos guerreando contra um lado que é mais forte, a nossa tendência é perder. Não é verdade? Não tem como o ser humano, tá? Ele guerreando contra Deus, que tem todo o poder, tá? Está em todos os lugares, vê todas as coisas, sabe de todas as coisas, não há possibilidade de o homem vencer a pessoa de Deus. Satanás, mesmo sendo espiritual, mesmo trafegando no mundo espiritual e mesmo tendo habitado com Deus, ele também não tem o poder, não é? Porque apesar dele enxergar o mundo espiritual com clareza, né, Satanás, ele não tem poder para lutar contra a pessoa de Deus. Então, por que Satanás ele continua em rebeldia? Por que ele não reconhece a sua falibilidade, a sua incapacidade, não é verdade? E aceita a sua própria condenação, já que nós já falamos aqui sobre o pecado do diabo e por que ele não tem direito, não é, por assim dizer, a ser restaurado à sua condição original de anjo antes da sua própria queda. Por que ele não desiste? Porque, obviamente, ele quer levar a humanidade consigo. Ele quer fazer com que essa humanidade ela continue guerreando contra Deus. Né? Deus cria o homem para o seu louvor, para a sua adoração. Não é? O homem, o ser humano, ele é a coroa da criação de Deus e quanto mais tempo uma pessoa ou várias pessoas ou a sociedade humana ela seja mantida contra Deus, né, é como se houvesse uma certa vitória, entre aspas, né, por parte de Satanás. Porque, de certa forma, ele se alegra, mesmo talvez esse termo não seja o melhor termo, mas ele se alegra pelo fato de que haja alguém, um homem, um ser humano, uma sociedade que esteja lutando contra Deus, não é? De certa forma, isso pode trazer algum tipo de alegria. Como eu disse, talvez não seja esse o melhor termo para explicar essa situação. Mas Jesus ele quebrou esse paradigma. Quando ele morre, não é? Pelos nossos pecados, o que ele fez?
foi gerar a oportunidade de que nós viéssemos a ter paz com o nosso Deus, que nós fôssemos reintegrados à sua presença, pudéssemos nos achegar a Ele agora perdoados dos nossos pecados, com essa justificação, como a gente já leu aqui em Romanos capítulo 5, verso de número 1, né? Ser justificado mediante a fé em Cristo, encontremos a paz com Deus, né? Então, é necessário que não um ou dois, mas que toda a humanidade ela corra para este caminho, o caminho da justificação da fé através de Jesus Cristo. Apenas saber que Cristo veio como príncipe da paz não garante que a paz ela se tornará automaticamente parte da nossa vida. Para experimentar essa paz, há que se estar unido com Cristo numa fé ativa, né? Por isso que nós falamos lá, fizemos a citação de Romanos capítulo 5, verso de número 1, né? É necessário que, através de Cristo, nós sejamos justificados. Como? Por uma fé ativa na pessoa de Jesus Cristo, para que, considerando, aceitando, né, a nossa condição de pecador e nos arrependendo dos nossos pecados, a gente possa ser reintegrado a esta paz de Deus com uma fé operativa, com uma fé ativa, com uma fé pujante diante, né, da pessoa, da vida da pessoa de Jesus Cristo. O primeiro passo é crer no Senhor Jesus. Quando assim a gente faz, né, ou quando a pessoa assim o faz, ela é justificada mediante a fé. Romanos capítulo 3, versos 21 a 28, 4, versos de 1 a 13, Gálatas capítulo 2, verso de número 16. E assim passa a ter paz com Deus, justamente aquele texto que a gente citou de Romanos capítulo 5, verso de número 1. Juntamente com a fé, deve-se andar em obediência aos mandamentos divinos a fim de se viver em paz. Levíticos capítulo 26, versos 3 e 6. O que acontece muitas vezes é que a pessoa ela deseja estar com Deus, mas não deseja ser obediente a Deus, né? Ela diz estar com Deus, mas na verdade ela está com aquilo que ela gosta de fazer, com aquilo que ela quer fazer para satisfazer as suas próprias vontades. Tanto a pessoa de Deus, do Deus Pai, quanto a pessoa de Cristo, né, o Deus Filho, eles propõem o entendimento na palavra de Deus, sobretudo no Novo Testamento, de que amar a Deus ou amar a Cristo representa ser obediente a eles, não é? E aí é preciso saber no que precisa obedecer. É preciso conhecer a palavra de Deus, é preciso saber quais são as vontades de Deus para nós, para que nós possamos obedecer essa vontade. E aí sim, a gente está produzindo efetivamente amor à pessoa de Deus. E aí a gente vai conseguir, não é, ter paz efetiva da parte de Deus. Os profetas do Antigo Testamento, eles declaram frequentemente que não há paz para os ímpios, ou seja, para aquele que pratica a impiedade, para aquele que não é obediente à voz do Senhor, para aquele que vive de acordo apenas com seus próprios interesses, com as suas próprias vontades, de acordo com o atendimento a seus próprios prazeres, independente daquilo que diz a palavra de Deus. Isaías capítulo 57, verso número 21, 59, verso 8, Jeremias 6, 14, 8, 11, Ezequiel 13, 10 e 16. Todos esses textos que eu estou citando aqui, é bom que você faça uma anotação e você faça a leitura deles posteriormente, tá? Eles corroboram aquilo que nós estamos falando, mas obviamente em determinados momentos eles ampliam mais
a nossa compreensão quando lidos, tá bom? A fim de que os crentes conheçam sua paz perpétua, né, duradoura, futura, Deus nos tem dado o Espírito Santo, que começa a operar em nós um aspecto do fruto, que é a paz. Né? O Gálatas 5:22 ele fala ali do fruto do Espírito. Neste fruto, né, um dos aspectos desse fruto do Espírito Santo produzido na nossa vida é justamente o aspecto da paz. Romanos capítulo 14, verso de número 17, corrobora também esse texto com Gálatas 5:22 e Efésios capítulo 4, verso de número 3. Com a ajuda do Espírito Santo, deve-se orar pedindo paz. Nós temos citações bíblicas em Salmo 122, versos 6 e 7, Jeremias 29, verso 7 e Filipenses 4, 7. Deixar que a paz governe o nosso coração também é importante. Colossenses 3, verso número 15. É uma outra questão interessante. Muitas vezes a gente produz guerra. Quando a gente tem um sentimento faccioso, quando a gente tem um sentimento de divisão, quando a gente não olha para a reação das pessoas com o coração amoroso, quando a gente não está predisposto a perdoar, mas está predisposto a brigar, né? Muitas vezes a gente acaba impedindo que a paz ela governe o nosso coração. E neste sentido, muitas e muitas vezes nós acabamos atrapalhando o sentimento de paz que deveríamos ter. Uma pessoa sempre pronta a se magoar, não é? Qualquer coisa que venha a acontecer com ela vai produzir essa mágoa. Uma pessoa sempre pronta a ser triste, né? Qualquer coisa que aconteça para ela, ela vai também emergir nessa tristeza. Então, uma pessoa desequilibrada, não é? Tanto psicologicamente falando, quanto espiritualmente falando, e também do ponto de vista moral, do ponto de vista do seu comportamento diário, uma pessoa que está desequilibrada, ela, obviamente, ela vai ter a paz roubada com muito mais facilidade. Então, Colossenses 3,15, ele vem justamente dizer isso para nós. A gente precisa deixar que a paz ela governe o nosso coração, né? Para que a gente possa viver dentro deste regime de paz. A gente também precisa buscar essa paz e também precisa seguir por ela. Salmo capítulo 34, verso número 14, Jeremias capítulo 29, verso número 7, 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 22 e 1 Pedro capítulo 3, verso de número 11. Esforçar-nos por viver em paz com o próximo. Romanos capítulo 12, verso 18, 2 Coríntios 13, 11, 1 Tessalonicenses 5, 13 e Hebreus capítulo 12, verso de número 14. Para que a Bíblia, né, ela nos orienta a que nós mesmos tenhamos um comportamento de buscar a paz, de ser pessoa pacífica, de ter o controle sobre as nossas faculdades. É interessante, tem um texto de Filipenses que fala até mesmo da ira, não é? Quando ele vem dizer o seguinte, que a gente tem até a condição de se irar. Mas, diz a palavra, Efésios capítulo de número 4, verso 26, irai-vos e não pequeis. A ira já não seria um pecado? Ora, a ira é um sentimento humano possível a cada um de nós. Mas nós precisamos controlar a ira. Essa é a questão, né? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Tem gente que tem um comportamento de ficar
guardando maus sentimentos em relação ao próximo durante muito tempo. Se você tiver um coração perdoador, tá? Se você tiver a consciência de que você precisa perdoar, você vai chegar à conclusão de que as pessoas, todas elas, reagem às situações conforme as suas forças. E, em alguns casos, essa pessoa que está agredindo você verbalmente, não é? Utilizando de algum meio para te ferir, ela pode estar usando isso como uma defesa. Ou, mesmo que ela esteja puramente te atacando, você é instado pela palavra de Deus a ser superior. Em que termos? Não é você se declarar superior à pessoa, mas você ser capaz de receber esses ataques, reter aquilo que é bom, tá certo? E combater o bom combate no sentido de que você não vai devolver mal com mal, mas você vai produzir sempre o bem. Essa é a questão. Por mais que nós sejamos instados a agir para o mal das pessoas, o cristão, ele tem em si o entendimento, Cristo nos trouxe isso, tá? De que nós temos que produzir, que buscar, que seguir na paz. E neste sentido, todas as vezes, ou em cada vez, né, em que nós somos instados a buscar guerra, o que nós precisamos fazer é devolver paz para aquele que está nos introduzindo maus sentimentos, nos colocando em situação de dificuldade do ponto de vista da paz. Tá? Então, eu espero que eu tenha trazido para você compreensão sobre este tema. Continue estudando, leia a palavra de Deus, pegue essas citações que nós utilizamos aqui, que nós fizemos, e estude, né? Leia a Bíblia. Como eu louvo as crianças, né? Leia a Bíblia e faça uma oração. E eu espero que Deus ele produza em você esta paz que é o próprio Deus, ele nos garante através das Sagradas Escrituras. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida. Bom, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplica a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. É o que eu desejo para você, desejando que Deus te abençoe rica e abundantemente.